a igreja olha consternada para os seus inimigos. A história da igreja mostra isso. A igreja sempre sepultou seus inimigos. Sepultou Herodes, Pilatos, sepultou os imperadores de Roma, que durante 300 anos tentou massacrar os cristãos a todo custo. Todos morreram e a igreja olhou para o caixão deles. A igreja olhou para todos que promoveram a morte dos cristãos no século XII, quando a igreja fez suas cruzadas com os reis católicos. Ela sepultou a todos. Até mesmo Saladino, sultão de Jerusalém, poderoso, que São Francisco esteve diante dele e o convocou a obedecer a Deus. Ele que era arrogante, que também perseguiu os cristãos, a igreja assistiu sua morte. A igreja assistiu à morte de Voltaire, o grande mentor da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, essa ignominiosa tríade, mentirosa e falaciosa. E viu também sepultar-se junto com Voltaire, Lamennais, um padre Daniel, que deixou o sacerdócio para abraçar o ideal da Revolução Francesa. Que pobreza! Morreram. Depois Napoleão, que metia medo em todo mundo, que até Dom João VI veio parar no Brasil com a corte de Portugal, fugindo do homem. O homem que amarrou o Papa, prendeu o Papa. A igreja o assistiu, morreu. Morreu Karl Marx, que disse que a igreja é o ópio do povo. Morreu, viu a morte de Durkheim, que disse, olha, a igreja não existe. Na década de 1930 já vai estar tudo acabado isso. Sepultou Durkheim. Viu Hitler morrer, que ameaçava destruir o Vaticano. E a igreja vai ver todos esses que incendeiam as nossas igrejas morrerem. Todos os que degolam os católicos, como estão a fazer mundo afora, vão morrer. A igreja conhece isso. Os inimigos da igreja aqui no Brasil, que xingam a igreja nas universidades, que ensinam os nossos jovens a serem revoltados, a abraçar a liberdade da maconha, todos vão morrer. Todos. Todos esses que promovem a ideologia de gênero, alguns até que chutaram o bispo de Goiânia, Dom Levi, quando nós estávamos naquela luta para não deixar aprovar a famigerada teoria de gênero, há uns 2, 3 anos atrás. Todos vão morrer. Todos os ministros do Supremo Tribunal Federal vão morrer. Eles estão com a pauta do aborto na mão e com a pauta da teoria de gênero. Eles não creem em Deus. Eles não têm o remorso. Eles acham que são muito importantes. Vão morrer. Todos serão sepultados. Todos. Daqui 50 anos ninguém lembrará deles, como também não lembrará de mim. Como também ninguém lembra de Dom Prudêncio, que no ano que vem faz 100 anos da sua morte. Tudo passa. Então a santidade está na humildade de reconhecer o nosso nada. O que é o ser humano? Nada. Mas qual o valor que eu tenho? Assim, o valor que você tem se você abraçar a cruz, se você buscar as consolações em Deus. No dia que colocaram fogo na Catedral Antiga de Notre-Dame, em Paris, símbolo também do orgulho francês, alguém que certa vez esteve numa excursão comigo em Paris, eu não fui naquela igreja.
Porque a Notre Dame deixou de ser aquele ambiente de mística para ser a expressão da vaidade da França, agora engolida pelos muçulmanos. Alguém me ligava triste, eu falei, olha, bota na sua cabeça uma coisa, uma hóstia consagrada vale mais do que a Notre Dame. Uma hóstia consagrada vale mais do que o prédio do Vaticano. Se um dia tudo isso for derrubado, como certamente pode acontecer, quando queimarem todas as igrejas, derrubarem tudo, Cristo continuará na Eucaristia. Ninguém é capaz de matar todos os padres. A igreja vai ter em algum lugar a Eucaristia. Isso nós estamos celebrando agora. Uma hóstia consagrada vale mais do que todo o patrimônio material que a igreja tem. Porque é Cristo. É a Ele que nós servimos. Eu gostaria que vocês colocassem isso na cabeça de vocês. Como casados, como sacerdotes, nós seminaristas, que vai ser diácono, as religiosas, vocês leigos, solteiros, viúvos, coloque isso no coração. Eu sou nada. E o meu nada só tem sentido se tiver mergulhado no tudo de Deus. Deus é tudo. Porque nós viemos de Deus. Deus é nosso tudo. E o nosso nada é acolhido no tudo de Deus. E o troféu nosso neste mundo é aquele ali, que é a cruz. Tem outro não. A vida é marcada pelo sofrimento e pelo amor. Nós temos muito mais sofrimento do que alegria. Agora, tem duas maneiras de você viver o sofrimento. Como pagão e como cristão. O cristão vive o sofrimento docemente. O sofrimento para nós é doce. Para o pagão ele é amargo, é azedo. Vocês já escutaram muitos pagãos perguntar por que minha mãe morreu de câncer. Ela era católica, era ministra da igreja, eu não entendo por que Deus deixou ela morrer. Olha a besteira desse pagão. Filho pagão. Não entende? Nunca vão entender. Eu, como menino, quando vi minha mãe morrer nas minhas mãos, quando eu tinha 12 anos e ela 34 anos, bonita, cancerosa, acabada, eu entendi, porque minha mãe me ensinou a entender. Nunca reclamei de Deus. Apenas fui lá no quintal, tinha uma pedra de tapiocanga descascada no chão, ajoelhei em cima dela, fiquei uns 15 minutos lá como menino. O mistério do sofrimento. Isso é santidade, gente. A santidade me leva à humildade, a aceitar. A gente aceita o desafio com tranquilidade. Ontem mesmo uma mãe me ligava desesperada. A filha tão bem, saiu da universidade e arrumou um namorado daqueles que só faz a menina sofrer, ela não desagarra dele. E ela não sei o que Deus quer de mim. Eu falei, não põe Deus nisso não. Sua filha é que não tem um coração aberto para fazer a vontade de Deus. E se você vai namorar uma pessoa, você não vai agarrando a pessoa hoje. Você vai orar. Você vai perguntar a Deus. Esta pessoa que vai entrar na minha vida te agrada? Até os negócios. Vocês que fazem muitos negócios, se você não pedir a iluminação de Deus, você faz besteira. Quantos aqui já não fez besteira em negócios? Eu já fiz. Você vai naquele afã, você apaixona por aquele negócio. Você não pergunta se agrada a Deus. E lá na frente vem o tombo. Nós precisamos aprender a obedecer a Deus. Escutar a Deus. Isso é muito bonito. A leitura de hoje nos fala disso, né? Que nós precisamos ter os sentimentos que existem em Cristo. Qual o maior sentimento de Jesus? Fazer a vontade do Pai. Leia o Evangelho.
Sempre Jesus diz: eu vim para fazer a vontade do Pai. Nós, católicos, cristãos, que pertencemos à Igreja de Jesus, nós existimos para fazer a vontade do Pai. Só isso. Não é difícil. Outro dia uma mãe desesperada me ligava pedindo oração pelo filho padre que está deixando o ministério. Diz que desencantou de ser padre. Eu disse para minha filha: ora a Deus, porque seu filho nunca foi encantado. Ele simplesmente era um vaidoso. Nunca foi encantado. Não dá para entender o padre que está na igreja, mas está no mundo. Como é que faz? Não dá para entender isso. Está aqui na igreja pregando, mas sai com os jovens, vai para o boteco beber cachaça com os jovens, vai para baile, com suas roupas estranhas, que não é roupa de padre. Então não dá. A gente conhece. E vocês conhecem. O povo tem uma sensibilidade tão impressionante, por isso que eu tenho medo do povo. Quando a gente está celebrando a missa, o povo olha para a gente e sabe se a gente está celebrando com fé ou não. Vocês são assim. Quando vocês vão ver um padre que está celebrando a missa, você presta atenção, você sabe, esse padre tem fé ou não tem fé. Meu pai falava isso. Olha, meu filho, quando eu era padre, apareceu um padrinho novo aqui, bom, viu? O homem tem uma fé que eu cheguei a ver raio de fogo na cabeça dele. Mas foi o padre Periquito lá uma vez celebrar, meu pai me ligou: meu filho, que homem é esse? Eu falei: não, padre, esse padre não vai para frente, não. Já deixou o ministério, já celebrou aqui, né? Celebrou aqui. Quando eu estava vindo para cá, o padre me falou: foi, padre, seja a última vez. Que meu pai já tinha me falado. Deixou o ministério. É assim. A gente conhece. Você conhece o casal de noivos quando chega para casar que vai dar certo ou não vai dar certo. Você sente a energia. A gente sente. Então é impressionante isso. Como Deus age quando a gente realmente ama a cruz. Então você vai ser um bom pai, você uma boa mãe, se realmente vocês carregar a cruz. O casamento é os dois agarrados, um de um lado e outro do outro na cruz. Você agarra na cruz de cá e passa o braço no pescoço da esposa de cá. Ela agarra com a outra mão aqui na cruz e passa a mão no seu pescoço. É os dois juntos, agarrados na cruz. O casamento é isso. É desse tamanho. Não pensa vocês que essas carinhas de anjo que vocês já não brigaram, já não tiveram problemas, que já não foram, às vezes até visitado por um sacerdote para salvar o casamento de vocês. A gente sabe como é que é isso. Também a nossa vida de padre não é fácil. Muitas vezes o padre se sente sozinho, só ele e o sacrário. Por isso que o padre tem que ter a capela do Santíssimo dentro de casa para rezar. Para estar ali de joelho diante de Jesus. E eu digo para vocês, a gente vence pelos joelhos. Bateu o joelho no chão, clamou, entregou a Deus, a graça dele acontece. Vamos aprender isso. Que essa visita pastoral que nós estamos fazendo sirva para agradar a Deus. Eu quero pedir muito à senhora Santana, que ensinou a Virgem Maria a palavra de Deus, que ela também nos ensine. Agora está essa complicação da igreja, toda essa complicação dessa peste chinesa, tanta coisa que está acontecendo no mundo, e o povo sem saber o que faz, o que fala. Hoje mesmo uma pessoa me perguntava: como é que faz? É tanta coisa. E olha, nós temos um tripé católico, quem tem que seguir isso aí. Sacrário, que é a missa e a adoração. Confessionário, confessar sempre os pecados. E o rosário, o amor a Nossa Senhora. Quem viver essas três coisas, supera tudo. Ninguém tem que ficar preocupado com padre, com bispo, com papa. Esse povo tudo morre. Tudo passa. A igreja continua. A igreja é a nossa mãe.
E ela é a túnica de Cristo. Ela não passa. Vai até o fim dos tempos. Ninguém destrói a igreja. Se fosse fácil destruir a igreja, você sabe quem já tinha destruído ela? Há muito tempo? Os papas, os bispos e os padres. E as freiras também. Se a igreja não fosse de Deus, nós já tínhamos acabado com ela. Não demos conta. Isso é um cardeal que disse certa vez. Nós não demos conta de acabar com a igreja. E não vamos dar conta. Vamos morrer e a igreja vai nos enterrar. Ontem a gente rezava para os mortos nos cemitérios. Daqui a uns tempos, muitos estarão rezando por nós, que também já teremos passado. Tem uma pinguela. Daqui para lá, você tem que ter um abismo. Tem que ter uma pinguela para passar. Essa pinguela é a cruz. Você carrega ela na cacunda, ao chegar lá no final da vida, você põe e atravessa. Pronto, aí você não precisa mais da cruz. Você já está na luz de Deus, não precisa mais da cruz. Que Deus nos ajude e nos guarde sempre no seu amor. Amém. Que Nossa Senhora nos ajude.